Oi, gente. Tô fazendo uma gambiarra aqui, vamos ver se funciona. Porque a questão de eu gravar no celular, postar no YouTube, depois gravar com a tela, demora demais da conta. Aí eu tive a ideia de fazer um ao vivo pelo Face, no celular, que daí vocês estão aqui me vendo na tela. E aí, vamos ver se dá certo. O ruim é que eu vejo aqui no celular por um tempo, e aí depois eu vejo na tela, demora um pouquinho. Mas eu acho que para gravação vai ficar em ordem, tá bom? Bom, tá aqui a aula Lesson 2. Eu vi que todo mundo mandou o áudio para mim. Muito obrigada, vocês foram muito bem. E aí eu preparei a aula 2. A aula 2, como vocês podem ver aqui, ela vai ser online também, tá bom? Ela não tem as traduções. Vocês vão anotando as traduções em todos os lugares. E aí depois vocês me mandam como ficou, assim como eu vou mandar, assim como eu fiz na aula 1, mandei para vocês como que vai ficar o resultado, enfim. Aí eu vou fazer também na aula 2. Então daqui a alguns 2, 3 dias eu mando para vocês o resultado e aí a gente faz a correção, tá bom? O resultado não, a correção. Beleza? Então vamos lá, olha. A gente tinha visto na última aula good morning e good afternoon, que é bom dia e boa tarde. Nessa aula a gente vai ver o good evening e good night. O good evening é o boa noite quando está anoitecendo, porque é o seguinte, em português nós temos 3 períodos do dia, bom dia, boa tarde e boa noite, certo? Em inglês eles têm 4 períodos do dia, bom dia, boa tarde, bom anoitecer e boa noite. Então, a noite tem 2 períodos, quando está anoitecendo e quando já anoiteceu. E é o seguinte, o evening, que é esse ao anoitecer, ainda não está escuro, está transformando o dia para a noite, também é usado para quando a gente cumprimenta, quando chega em algum lugar. Então, se eu chego a algum lugar, eu falo good evening, por mais que já anoiteceu, porque significa que a noite está começando. Eu estou chegando, então para nós a noite está começando, independentemente se já anoiteceu. E na hora de ir embora, eu falo good night, boa noite, porque é ao longo da noite, a noite que eu vou dormir, a noite inteira. Então, para você que fica, good night, tenha uma boa noite. Tá? Bons sonhos, né? Good night, para até ao longo da noite. Então, quando você chega e você vai cumprimentar, não importa se já anoiteceu ou não, você vai dizer good evening, tá bom? Mas se está no período do anoitecer ainda, eu falo evening, tá? Que é esse cair do sol. Às vezes aqui, quando a gente fala tá umas 6 horas, por exemplo, né, da tarde ou da noite, a gente nunca sabe o que dizer, se fala boa tarde ou boa noite. Por exemplo, 6:30. Eu considero 6:30 já à noite, mas às vezes aqui em algumas partes do nosso país tá um solzão raiando 6:30 e a gente fala boa noite, fica estranho. Lá eles têm esse evening, que é o período que está mudando, está transformando o dia. Então por isso que aqui tem good evening, que é bom anoitecer, boa noite, e good night quando já está noitão. Tá? Lembrando que evening, mesmo que já esteja noitão, eu uso o good evening, tá? Que tá cumprimentando. Tá bom? Então, beleza. Acima, nós temos o I, you e o we, coisa que a gente já viu na última aula e nós vamos rever, tá? Vai usar, porque uma aula emenda a outra. E como uma emenda a outra, a gente sempre vai precisar ter assistido a última aula para conseguir acompanhar a próxima. Então, além de ter I, you, we, nós também temos agora o they, que é eles ou elas, tá?
E aí, they, tudo que tem TH em inglês, eles têm uma pronúncia diferenciada do que nós temos. Em português, a gente não tem essa pronúncia de TH, tá? E TH para ele tem o TH com som, TH com voz, que é esse assim, ó, the, tá? Põe a língua no dente e dá uma chiada, assim, ó, the. Então, eles aqui vai ser they. Pode ser eles ou elas. Certo? Eles ou elas. Beleza? No plural, tá? Eles ou elas. E abaixo tem my friends. My friends é meus amigos. Certo? Pode ser feminino, minhas amigas. Beleza? E your parents, seus pais. Seus parents é os pais, mãe e pai. Parents, tá? Então, my significa meu, minha, meus ou minhas. Pode ser no plural também. O que vai ficar no plural é a próxima palavra. Igual aqui tá friends. Friends é plural, então é meus amigos. Se fosse friend, ia ser um só, a tradução ia ser meu amigo, tá? Então, o que fica no plural é o que eu estou dizendo, né? A pessoa. E parents, que é pais, eu falo seus, your parents, seus pais. Se fosse meus pais, eu falaria my parents, tá? Eu posso trocar. Por exemplo, tem aqui, né? My friends. Eu posso falar seus amigos, your friends. Posso trocar o my e o your aqui sem problema algum. Ok? Em seguida, a gente vai ver os verbos to like e to study. Certo? To like é gostar e to study estudar. Eu tô dando uma pausa porque demora um pouquinho ao que eu estou gravando até o computador, que tá gravando a tela do computador. Então, ó, to like, gostar, e to study, estudar, tá? Gostar em inglês já é gostar de, tá? Então, por exemplo, eu gosto de você, esse de, ele não existe. Eu vou falar I like you. Eu gosto de você. I like you. O de, do, da, eu não preciso colocar. Então, se eu falo assim, ó, eu gosto dos meus pais, vai ficar I like my parents. O dos também não preciso pôr, vai direto, tá bom? Eu gosto de cachorros. I like dogs. Eu não vou precisar pôr o de, tá? Então, gostar já é gostar do, da, dos, das. Não preciso pôr. Eu gosto de estudar. I like to study. Estudar. Não preciso pôr o de, tá? Eu gosto de falar. I like to speak. Falar. Eu não preciso pôr o de. Beleza? Então, tem aqui to like, como todos os verbos, tá? Quando eu digo eu gosto, vou falar I like. Quando eu digo você gosta, you like. Nós gostamos, we like. Eles gostam, they like. Meus pais gostam, my parents like. Seus pais gostam, your parents like. Certo? Meus amigos precisam, my friends need. Meus amigos precisam falar, my friends need to speak. Certo? E aí vem mais um vocabulário na lateral aqui. Tem math,
que é matemática. É outro som de TH, tá? Existe o they, lembra que é TH com som, the, certo? E tem o TH sem som, que é esquisito, né? Mas é bem usado. Então, a gente fala assim, ó. Matemática fala math, math, tá? Eu posso falar math com F assoprado, assim, math? Pode, não tem problema algum. Mas normalmente é TH, é v, tá? Ou eu falo the, ou eu falo th. Matemática, eu falo math, math. Por exemplo, eu estudo matemática. I study math. Math. Certo? Então, math é matemática, anotem. Arts. Arts é artes, tá? A matéria estudada na escola. Arts é artes, tá bom? Embaixo, science. Science. Science é ciências. Science. Ó, science. Prestem bastante atenção na pronúncia, repete quantas vezes vocês acharem necessário. Geography. Geography. Antigamente não existia a letra F, tá? Então, para ter esse som de F, né, geography, era usado PH. Por isso que às vezes a gente encontra farmácia escrito com PH, porque não existia F. Então era PH para ficar com esse som de Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Aí inventaram a letra F. Então, geography, PH tem som de F. Geography, 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 ok? History, história. Normalmente tudo que começa com H em inglês tem som de R. Então, história fala history, history. E biologia, biology, biology, biologia, biology. Então, vamos ler de novo o vocabulário inteiro aqui. Certo? Vamos lá, então. Math, art, science, geography, history e biology. Se eu falo assim, ó, eu estudo geografia, vai ser I, sempre maiúsculo, I study, com som de R. Study, I study, era geografia? Acho que era isso, né? I study geography and science. Science. Meus amigos gostam. My friends like. Meus amigos gostam de estudar. My friends like to. Às vezes cai, né? Meus amigos gostam de estudar artes. My friends like to study arts. Arts. Você estuda biologia. You study biology. Tranquilo até agora? Bom, aqui tem a revisão. É que tá chegando ali o que eu tô falando, tá? Tem a revisão do at home e at school. At home e at school. Certo? Que é em casa e na escola. Em casa e na escola. Eu estudo em casa. I study at home. Eu preciso estudar em casa. I need
to study at home. Eles estudam na escola. They study at school. Tá tudo certo? Por enquanto? I hope so. Eu espero que sim. E aí tem embaixo here, que é aqui, there, que é lá, e downtown, que é centro da cidade. Então, ó, presta atenção. Here, there e downtown. Here, com som de R, here. There, com TH, tem som de the, tá? There e downtown. Downtown já é no centro da cidade, já tem o no, não precisa pôr at, tá? Então, no centro da cidade, eu vou falar downtown. Por exemplo, eu estudo no centro da cidade. I study downtown. Meus amigos estudam no centro da cidade. My friends study downtown. My parents study downtown. É só acrescentar, emenda uma pecinha na outra, tá tudo certo. Certo? Bom, nós vamos ver frases na negativa, tá? Em inglês tem muitos não. Provavelmente vocês já viram, para quem é curioso com inglês, já viu os nãos da vida. Meu cabelo tá tudo bagunçado. Por exemplo, existe don't, doesn't, didn't, no, not, existe vários, mas todos eles, tá? A gente só tem um não na vida, graças a Deus, porém eles têm bastante. Hoje a gente vai aprender o de, significa não, mas normalmente eles emendam, igual vocês estão vendo aqui. E aí eles falam don't, don't. Então eles emendam, tá bom? E aí, na pronúncia, eu não uso don't. Eu uso down, down. Escrita, o T tem que estar lá. Escrita, o T tem que estar lá. Porém, na fala, ele não é pronunciado, ele é engolido. Down, down. Então, vamos pensar, ó. Eu preciso. I need. Eu não preciso. I don't need. Certo? Você fala. You speak. Você não fala. You don't speak. Meus amigos gostam. My friends like. Meus amigos não gostam. My friends don't like. Ó, like. Não tem like. Like tá errado, é like. Like, certo? Nós estudamos. We study. Nós não estudamos. We don't study. Tá vendo? Don't. Eu posso falar do not separado? Pode. Mas o que acontece? Fica um ênfase no não. Eu não gosto. I do not like. Aí eu dei ênfase. Mas eu quero falar normalmente. Eu não gosto, naturalmente. I don't like. Tá bom? Então, você vai ver muito mais o don't do que do not. Do not normalmente é proibição também. Tipo, não fume. Do not smoke. Porque não é para fazer algo dando ênfase no não, tá? Então, não é muito hábito de usar do not. Eles falam don't, don't. Então, todas essas frases que vocês estão vendo aqui, vocês vão colocar na negativa. Então, tá assim a primeira frase. My friends like to study there. Vocês vão colocar, meus amigos gostam de estudar lá. Vocês vão pôr, meus amigos não gostam de estudar lá. Vai mudar para negativo. Tá? Então, tá... Vai pôr don't aqui, ó. Beleza? Vai pôr don't. Embaixo, vocês vão escrever. É o mesmo exercício da última aula, tá bom? Então, vocês vão escrever embaixo de português para o inglês. Vai mudar de português para inglês. Certo? Alguma dúvida, vocês me mandam aí. Já não entendi o que é para fazer, eu explico.
tá? Então, vai mudar aqui de português para inglês. E no próximo exercício, vocês vão mudar de inglês para o português. O oposto, tá bom? Se tiver dúvida, call me. Então, aqui, ó, muda de inglês para português. Embaixo, no listening. O listening é para você ouvir as frases que eu vou mandar como áudio e vai mudá-los para negativa. Então, eu vou mandar frases comum na afirmativa e você ouvir e vai mudar para negativa no próprio inglês. Tá bom? Eu falo, Ju, foi mais difícil, eu não entendi. Me manda frases, eu dou uma olhada se é isso mesmo, se não é. Vocês conseguem montar sozinho já as frases, tá? Por si só. Então, vocês já conseguem. Tranquilo? Bom, eu vou me despedir. Eu espero que tenha dado certo gravar assim. Se deu, vai ser muito mais fácil para eu mandar aula para vocês. Tá bom? Um beijão e até mais ver. Qualquer coisa, só me chamar. Ó, kisses.